Eu, por minha parte hoje, inclusive estou aqui por causa disso, faço a minha parte também como ministro hoje de querer humanizar essa cara da Toca de Assis. Ainda chama ministro geral? Ministro geral. Que no caso sempre foi o padre Roberto, na Isso. saída dele vieram outros. Irmão Vieram Gabriel, outros. depois o irmão... Depois veio irmão Paulo, irmão Rariel, irmão Rariel e agora o e senhor. agora sou eu. Então hoje, como moderação geral da Toca, é o senhor que é responsável. Eu e mais um conselho de 5 irmãos. Mais um conselho. Não, mas a pessoa em Sou si eu. é o ministro geral. E o senhor imaginou quando entrou na Toca de pegar uma molezinha dessa um dia? É muito molhão. Olha, rapaz. Na verdade, assim, eu acho que quando eu entrei na Toca, diante do que eu vi, assim, da figura do fundador e dos primeiros irmãos, eu ficava assim, se me permitirem consagrar, já vai ser uma graça muito grande. Só que daí, mas eu acho que Deus foi me preparando em alguns aspectos e teve uma experiência de vida também muito dolorida que eu passei nos últimos anos. Por quê? Eu tive uma irmã que teve uma experiência neurodegenerativa. E aí, isso foi agora? Isso foi... A primeira irmã morreu em 2010, mas não foi eu que cuidei, foi a minha segunda irmã. E essa que teve agora que começou a ter sinais e começou a ficar ruim, é uma questão psiquiátrica. Ela foi em há 6 anos atrás. Perdi agora, sei lá, 2008, 2018. É isso, 2018. Eu fiquei um tempo cuidando dela. Então eu tive que me ausentar do Conselho Geral na época. Então eu fiquei 8 meses direto cuidando dela, e era uma questão bem complicada na cabeça dela. Ela gritava a noite inteira, e minha mãe já bem idosa também. E aí ficava eu e meu irmão, minha cunhada, cuidando. Então eu fiquei, eu acho que 8 meses cuidando dessa minha irmã, direto como cuidador. Isso fez mal para mim, claro, né? Porque você ficar como cuidador o tempo todo faz muito mal. E aí o Instituto me ajudou, na época o irmão Rariel me trouxe, falou, não, você vai ficar 15 dias na Toca, 15 dias lá, e fiquei assim mais ou menos 4 anos. E aí no ano passado, a minha experiência interessante como ministro é que quando eu fui para o capítulo geral, eu não imaginava sair como ministro. Eu entrei como membro ali, que não era nada, que eu estava só lá em Taubaté, e aí me elegeram como ministro geral no capítulo de 2019. E aí eu fiquei durante mais um ano ainda dividindo a minha vida como ministro, cuidando da minha mãe e da minha irmã. E aí, ano passado, no dia 19 de abril, minha irmã veio a falecer. E agora, menos de um mês atrás, a minha mãe veio a falecer. Eita! Foi. Então, eu acho que, na verdade, se eu for ver, eu acho que tem um misto de experiências que eu vivi. Desde a morte do meu pai, a Toca ela foi entrando e se misturando na minha vida, aí veio a questão do Roberto Listieri. Então, as coisas foram entrando e saindo da minha vida de uma forma que eu sinto que, Guto, tudo isso, até mesmo agora a questão da morte da minha mãe, tudo isso me preparou para eu ser o ministro que eu sou hoje, um pouco mais humanizado. Né? Alguns irmãos às vezes têm algum problema com a família, aquela capacidade de ter aquela docilidade, falar, meu querido, vai lá, fica um tempo, cuida. Então, assim, muita coisa que eu consigo fazer hoje como ministro, não tanto pela minha formação, mas por esse movimento de sofrimento, dor e alegria que eu fui vivendo nesse tempo todo na Toca. Porque eu acho que não tem como dividir essas duas coisas. Sim. E foi maravilhoso, Guto, porque as alegrias, como a gente partilhou aqui, são inúmeras, não tem como agradecer a Deus toda a experiência que Ele permitiu eu viver no meu decorrer de história de vida na Toca de Assis. E as dores também vieram junto. Sim. Quando eu perdi meu pai foi bem difícil, aí eu tive que voltar para a Toca, ainda aspirante, sem saber o que estava acontecendo direito, mas eu queria muito, né? Daí eu voltei. E aí depois teve esse movimento com as minhas irmãs, essa doença, que foi uma doença terrível, que eu não... Deus me livre, assim, com as pessoas dessa doença. Muito sofrimento para a família. E tudo isso, de alguma forma, misturado com essa alegria sempre da Toca. Né? Porque a Toca tem muito essa coisa da alegria, da espontaneidade. Entendeu? Então, assim, eu não sei, eu acho que quando eu penso em vocação, eu penso uma graça muito grande o tempo todo.